Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, vamos iniciando aqui um novo livro, um novo estudo, o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia do Divaldo. Nós vamos aqui fazer uma breve apresentação e depois iniciarmos aqui a introdução desse livro. Bom, aqui então de cara, de imediato, a gente vai aqui para a sinopse dele, aqui na contracapa do livro, e ela diz assim para nós. Após o sucesso... Espera só um pouquinho aqui. Pronto. Após o sucesso editorial de Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda volta-nos ao convívio com essa educativa obra Sexo e Obsessão. O leitor certamente ficará impressionado com o seu conteúdo. Só um instantinho. O leitor certamente ficará impressionado com o seu conteúdo revelador, que nos apresenta a triste realidade causada pelos desatinos humanos no que se refere ao sagrado instituto do sexo. Mas também ficará encantado com os imbatíveis recursos do verdadeiro amor para o resgate e iluminação de espíritos temporariamente voltados para o mal. O autor espiritual analisa temas atuais como o desequilíbrio moral e sexual da pedofilia, a sexualidade perversa e a luxúria, a parasitose obsessiva, a influência negativa dos programas televisivos do comportamento de crianças e adolescentes e a pornografia, o poder da oração e do trabalho da transformação moral do ser humano, entre outros assuntos de interesse. O Marquês de Sade, Rosa Keller, Padre Mauro, Madame X, Anacleto, Madre Clara de Jesus, Bezerra de Menezes e o médium Ricardo são alguns dos inesquecíveis personagens dessa obra. O drama do Marquês de Sade é o mesmo da maioria das criaturas que se distraem no mundo e preferem as experiências embriagadoras à responsabilidade na vivência dos deveres e realizações morais. Anacleto diz para nós isso. Todos teremos a nossa ocasião de ascender aos páramos da luz, por mais nos demoremos nas trevas da ignorância e da perversidade. Aqui também uma citação do nosso Filomeno de Miranda. Então aqui o foco que nós vamos observar, nós teremos aqui muitas passagens com menções de Marquês de Sade. E na época em que me lembro da leitura desse livro, o Marquês de Sade, ele também foi personagem de uma peça teatral e de um livro que conta ali algum pouco da sua história. Mas a gente vai oportunamente fazer uma análise sobre a biografia dele e desses trabalhos que foram registrados para entendermos um pouquinho do porquê ele acabou se tornando o foco desse livro, que é bem interessante. Bom dia, Andréia, bom dia, Sandra. Vamos lá, então. O livro aqui para nós, mais uma vez, como eu comentei com vocês, nós vamos estudar a versão digital desse livro. Então, para quem quiser adquirir, é um livro bem baratinho, na versão digital, e vai aqui nos permitir fazer todo esse acompanhamento, então, dessa obra. Ele foi publicado em 1987, foi registrado, na verdade, lá no Centro Espírita Mansão do Caminho. Nós temos aqui, então, são 24 capítulos, falando um pouquinho inicialmente da introdução, das bases doutrinárias, que serão aqui a referência para esse nosso estudo. E depois, no final, temos aqui uma parte extra, um pós-fácil, da editora A Cidade Estranha. Então a gente vai ver aqui um pouquinho sobre esse tema também. Desses 24 capítulos, então,
nós iniciamos aqui na introdução, Kardec apresentou para nós no Livro dos Espíritos, a partir da questão 200, tem sexos os espíritos? E aqui nesse livro, nessa introdução, já começa então com essa primeira questão. E depois ele vai abordar aqui a questão 201 e 202 também para falar sobre isso. Então diz assim para nós: tem sexos os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, quando nós tivemos a oportunidade de estudar essa passagem do Livro dos Espíritos, que inclusive foi uma passagem recente, nós fazemos aqui uma confusão, muitas vezes, da forma como se vê o sexo no mundo espiritual e o modo como nós vemos o sexo aqui no mundo físico. Aqui no mundo físico, claro, depende da organização física, quer dizer, o corpo físico. Define para nós, né, o sexo, e da mesma forma, não apenas em termos de anatomia, mas até mesmo em termos hormonais, em termos psíquicos, né, que aqui já entra o elemento, o indivíduo em si, né, o elemento extracorpóreo, que nós vamos colocar. Falamos também sobre a influência do meio e tudo mais. E no mundo espiritual, nós tratamos não de sexo, mas tratamos de relacionamentos. E esses relacionamentos são, como foi colocado para nós, não como entendeis, exatamente porque no mundo espiritual, pelo fato de nós não termos esse elemento anatômico e esse elemento hormonal, significa que as relações são afetivas. E para isso, inclusive, né, no mundo espiritual, nós veremos ali contextos que são bastante diferentes daqueles que nós estamos acostumados. Aqui no mundo físico, né, que inclusive, né, nós encontramos ali muitas barreiras relacionadas aos preconceitos, relacionadas ali à diversidade, né, que são bandeiras levantadas aí por muitos grupos para poderem ali, né, conquistar o seu espaço na sociedade. Ora aceitos por segmentos, ora rejeitados, combatidos e até mesmo vemos ali crimes acontecendo por causa disso. Mas então, essa é a primeira questão que é abordada. A segunda, 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Então a resposta dos espíritos, de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres, né? Bom dia, Andréa. E aqui então ele fala para nós nessa introdução sobre a reencarnação e as necessidades evolutivas de cada indivíduo, né? E como nós conversamos, a posição de um indivíduo numa sociedade terrena, bom dia, Marli, vai trazer para ele diversas experiências. E aí não somente experiências relacionadas à sexualidade, mas a posição dentro da sociedade, a época em que ele reencarna, a sua condição social, a sua condição moral. Então são diversos os elementos que vão influenciando o nosso modo de viver aqui no mundo físico, trazendo para nós experiências que podem ser positivas, experiências negativas, tudo isso de acordo com o comportamento dos indivíduos. Então, por exemplo, ele pode nascer do sexo masculino, numa sociedade, numa condição social equilibrada ou até mesmo abastada, mas numa condição, por exemplo, de um indivíduo da etnia branca, como ele pode, por exemplo, reencarnar numa sociedade de grande pobreza, do sexo feminino, da etnia negra. E aí nós teremos dois indivíduos vivendo experiências completamente diferentes, e até mesmo dentro do contexto social. Numa sociedade ocidental, por exemplo, onde nós temos determinados tipos temos uma cultura, né, que vai se tornando mais globalizada, acaba sendo bem diferente, por exemplo, de sociedades do Oriente Médio, onde nós temos ali a influência, por exemplo, da religião islâmica, em que nós temos uma diferença significativa entre a posição do homem e a posição da mulher. Então, por isso, a reencarnação vai proporcionando para nós experiências variadas, por isso ali
de acordo com o programa de cada indivíduo, ele reencarna num sexo, ele reencarna num local, reencarna numa condição social, trazendo ali ideias que são favoráveis ou contraditórias, dependendo do meio onde ele reencarna. Então ali, mais especificamente para nós aqui, a respeito da mudança de sexo, nós temos ali não apenas a mudança, mas também ali consequências de indivíduo para indivíduo, né, que vai ali de acordo com as suas condições. Bom dia, embaixador. Questão 202. Quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Aqui, claro, né, que os espíritos trazem para nós aqui uma visão de um patamar muito elevado, quando o espírito tem ali consciência das suas necessidades. Mas é claro que quando nós falamos agora de um espírito numa condição, ainda nessa faixa de desenvolvimento onde nós nos encontramos, isso traz ali uma barreira para que ele possa superar um desafio, digamos assim. Aquele espírito, por exemplo, que traz a sua mente condicionada à sua posição no mundo material, por exemplo, né, ou vivendo uma condição masculina, uma condição feminina, no plano espiritual ele se vê dessa forma, e essa mudança de sexo de acordo com a sua necessidade evolutiva nem sempre acaba sendo fácil, nem sempre acaba sendo assim de fácil adaptação para o seu entendimento de acordo com a sua cultura. Então, por exemplo, um indivíduo que é educado numa sociedade machista, por exemplo, imaginar que ele vai reencarnar na condição feminina para que ele possa vivenciar algumas experiências, isso não vai ser para ele algo tão simples. Ele vai encontrar resistências, né, em si mesmo, nos seus conceitos, nos seus preconceitos, na sua educação. E, ao mesmo tempo, uma mulher também vivendo ali as suas experiências, ela vai pensar, né, de que forma que ela vai vivenciar experiências diferentes nessa mudança de sexo. Então tudo isso vai trazendo para nós, ali naturalmente ali, né, dos conflitos que acabam surgindo nessas mudanças, né, para indivíduos que não conseguem se adaptar adequadamente, né? Então, inclusive, conflitos não apenas íntimos, mas também conflitos no meio onde ele vive. Então é o caso que nós encontramos, né, da diversidade, da vivência, da sexualidade dos indivíduos, no caso, por exemplo, né, a homoafetividade, a transexualidade, a bissexualidade, e por aí vai. Tudo isso, então, trazendo para nós diversos outros elementos que, inclusive, não apenas trazem ali essa questão de conflitos, mas também na própria educação do indivíduo. E nessa educação como ele vive a sua sexualidade, de um modo equilibrado ou de um modo desequilibrado. E esse desequilíbrio vai gerar para ele e para as pessoas que são também influenciadas, que tipo de comportamento. É o caso que nós vemos da promiscuidade, é o caso que nós vemos ali no caso daquela visão mais castradas de determinados indivíduos, né? Enfim, nós vamos encontrar ali uma série de comportamentos que hoje a própria psicologia humana procura entender, e acaba exatamente também, como a gente já conversou, esbarrando na limitação do conhecimento, na limitação do entendimento, porque vê o indivíduo apenas como aquele ser encarnado, mas não consegue ainda compreender o indivíduo imortal, que vai trazendo ali, através das suas inúmeras experiências, uma somatória, né, de aprendizados e de conflitos que ele vai vivenciando, que acabam ali culminando na existência atual. E aí a visão das nossas ciências terrenas acabam se limitando apenas naquele momento. O indivíduo é assim porque ele nasceu assim. Sem considerar o espírito que ali habita esse organismo, que utiliza esse organismo nessa encarnação, trazendo uma visão ali, né, o resultado de diversas experiências vividas anteriormente. Então tudo isso então são tentativas das nossas ciências de estudar o indivíduo, embora ainda com limitações. Vemos, por exemplo, inclusive na própria religião, as religiões trazendo também ali uma série de dificuldades e também ali de orientações para que os indivíduos possam viver essa experiência da sexualidade. Então a sexualidade relacionada com o sexo. O sexo é o biológico,
A sexualidade é o comportamento do indivíduo diante das suas experiências sexuais. E depois nós temos o gênero, que é a forma como o indivíduo se reconhece na sociedade. Então tudo isso traz para nós ali, como os espíritos sempre chamam a atenção, mostrando para nós que esse patrimônio do sexo acaba sendo ali de extrema relevância pela forma como ele nos influencia aqui na nossa existência, na nossa trajetória. Bom dia, Marion. Então Kardec apresenta para nós, Kardec não, né? O Filomeno, na introdução desse livro, traz então essas três primeiras questões, 200, 201 e 202, para trazer aqui um embasamento doutrinário, uma fundamentação doutrinária para iniciarmos as nossas reflexões. Segue para nós dizendo assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E aqui então o comentário de Kardec a partir dessa questão 202. E foi aquilo que a gente comentou. Cada experiência vai trazer para cada um de nós experiências das mais variadas. Né? E segue aqui para nós. O sexo é departamento orgânico programado pela vida para a reprodução da espécie. Assexuado, o espírito renasce numa como noutra polaridade, a fim de adquirir experiências e compreensão de deveres que são pertinentes a ambos os sexos. E aqui algo interessante também que me veio agora, né, exatamente por causa dessa expressão que foi utilizada aqui por Filomeno. Deixa eu ver aqui quem assinou. Só um instantinho. Aqui foi o próprio Filomeno. É ele que assina essa introdução, porque geralmente os espíritos fazem ali uma participação nas obras que são publicadas, né? Então quando a gente vê, por exemplo, essa expressão polaridade, ela traz para nós que somos divididos em dois polos, o polo masculino e o polo feminino. E isso, mais uma vez, na visão do Filomeno. E essa é uma visão que gerações acabavam adotando e que hoje, por exemplo, diante dessa diversidade na vivência da sexualidade de cada indivíduo, essa expressão já não é mais aceita. Exatamente porque se eu coloco polo, e quando a gente fala sobre polo, nós vamos lembrar exatamente dos polos magnéticos do nosso planeta. O polo positivo e o polo negativo. Nós vamos falar sobre polos moleculares, polo positivo, polo negativo, mas polo negativo em especial. Que nós temos ali uma molécula que é polar ou uma molécula que é apolar. E aqui agora, quando se fala na vivência da sexualidade, ele fala sobre polaridade. Mas se eu tenho o polo masculino e o polo feminino, aqueles que não se encaixam nessa polaridade, como são então observados? Quando nós estudamos livros que falam sobre sexo, dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar, por exemplo, autores encarnados e desencarnados que falam sobre esse tema, e nós vamos perceber que cada um, de acordo com a cultura que vivenciou, de acordo com a época, com a geração de que participou, vai ter uma visão diferente. Se nós pegarmos, por exemplo, Emmanuel, falando sobre o sexo, nós veremos ali um tipo de ideia que ele apresenta. Joana, da mesma forma. Quando nós pegamos o Dr. Jorge Andréa, que foi um estudioso bastante conceituado, que era médico e falava também sobre sexualidade, ele vai ter uma visão, por exemplo, em especial do Dr. Jorge Andréa, ele vai falar para nós sobre uma visão de alguém que viveu na década de 50, década de 60. Muito diferente dos anos, né, da década de 20, dos anos 2000, que nós estamos vivenciando no século XXI. Então é uma visão mais tradicional, uma visão mais rigorosa com relação ao comportamento, inclusive dentro da nossa própria ciência, que nós tivemos também tanto nas religiões como também na medicina, especialmente na psiquiatria, a ideia de falar sobre a cura da homossexualidade. Vendo a homossexualidade naquela expressão homossexualismo como sendo uma patologia.
E aí somente a partir de determinado momento nós veremos ali, né, a Organização Mundial de Saúde trazendo para nós uma mudança em que a homossexualidade deixa de ser uma doença. E a partir dali, então, muitas discussões acabaram acontecendo. Então, quando Filomeno utiliza essa expressão polaridade, ele utiliza uma expressão de alguém que viveu no início do século XX. E que hoje, por exemplo, isso aí acabaria trazendo para nós discussões intermináveis sobre diversidade, sobre tratando de promiscuidade, tratando de naturalidade, questões afetivas, questões físicas, temas diversos aí que vão surgindo e trazendo para nós debates bastante calorosos a esse respeito. Mas ele segue para nós aqui, vamos lá. Então ele fala, assexuado, o espírito renasce numa como noutra polaridade, a fim de adquirir experiências e compreensão de deveres que são pertinentes a ambos os sexos. E até nisso também, né? Quando nós falamos aqui sobre as experiências e compreensão de deveres, quais são os deveres do homem, quais são os deveres de uma mulher na sociedade. Se nós pegarmos, por exemplo, inclusive, quando nós estudamos o livro Nosso Lar, nós estávamos ali conversando com a mãe de Lísias, né, André Luiz, estávamos não, né? André Luiz conversava com a mãe de Lísias, e ele falava bastante sobre isso, o comportamento da mulher, ela falava sobre o comportamento da mulher. E ela fazia uma referência, que a gente comentou isso na época, que ela falava, a mulher, por exemplo, sobre quando se tratava da mulher, a costura, a ser professora. Então, olha só, ser mãe. Então, a ideia de dona de casa, professora, costureira, cozinheira, era aquela coisa típica daquela época em que nós tínhamos uma divisão bastante clara na sociedade ocidental, em que o homem era o mantenedor da casa e a mulher cuidava da casa e dos filhos. E se ela quisesse ser ali uma profissional, ela poderia ser enfermeira, poderia ser professora, e somente isso. Mas nos tempos atuais também, sobre o papel de cada indivíduo na sociedade, esse também é um tema para outro debate, para saber exatamente quais são os limites que separam os homens das mulheres em termos de vivência numa sociedade. É claro que quando nós analisamos, nós vemos os indivíduos hoje encarnados dentro de um contexto social. Mas quando nós falamos sobre o espírito, o que aquela experiência vai trazer para cada indivíduo em termos de conquistas espirituais, isso nós sabemos muito pouco. Porque para entendermos isso, há necessidade de nós fazermos uma análise muito mais ampla daquilo que o indivíduo era, de quais são as suas necessidades, de quais efetivamente são as experiências que uma pessoa, que um indivíduo pode adquirir, vivendo a experiência numa sociedade como sendo homem ou como sendo mulher. O que exatamente ele aprende com isso? Na nossa visão, a gente vai analisar aquilo que a sociedade permite que cada indivíduo faça. Mas espiritualmente nós vamos entrar ali em termos de psiquismo, em termos de afetividade, em termos de sensibilidade. Tudo isso vai sendo agregado nas conquistas do indivíduo e que nós conhecemos muito pouco. Porque para entendermos o que o espírito ganha em termos de aprendizado, nós temos que entender esse aprendizado a partir da visão espiritual e não a partir da visão humana que nós temos hoje, da nossa sociedade. Então tem muita coisa para a gente poder compreender que a gente não compreende. Quais são exatamente as conquistas que o indivíduo tem. E para isso, por exemplo, nós precisaríamos, só para poder perceber a complexidade que é um debate sobre esse tema, nós precisamos ver como o indivíduo era antes e como o indivíduo ficou depois de viver uma experiência aqui no mundo físico, seja na condição de homem, seja na condição de mulher. E nós falamos isso biologicamente. E do biológico nós podemos entender por psiquismo do indivíduo como ele se vê em termos de gênero vivendo aquela experiência naquele organismo e dentro daquela sociedade. Olha quanta coisa ainda tem para se debater. André colocou, fica imaginando o profundo sofrimento daqueles que não estavam aceitando o seu corpo e sua sexualidade perante a sociedade tão radical que permanece ainda hoje, com tantos avanços, né? Então nós temos ali, até mesmo numa sociedade que acaba tendo uma
uma facilidade no acolhimento das visões diversas que os indivíduos têm sobre si mesmo, até mesmo isso ele pode até ser aceito pela sociedade, mas nem sempre ele se aceita. Então também temos debates aí no campo da filosofia, da psicologia, da religião, da sociologia, tudo isso sendo debatido para poder analisar o indivíduo. E para isso, claro, a gente nunca vai chegar numa conclusão, porque nós temos uma visão diversa e o nosso entendimento continua sendo ainda muito limitado naquilo que nós entendemos hoje na nossa sociedade. Vamos em frente. Ele continua, ele diz assim: dessa forma, aqui que a gente falava, né? Adquirir experiências e compreensão de deveres que são pertinentes a ambos os sexos. Então, assim, um dos deveres fundamentais, que isso é indiscutível, é, por exemplo, o dever da maternidade, que não há como discutir que a mulher tem esse papel. Esse é um exclusivo. Agora, a partir dessa exclusividade, ainda assim vem os debates, porque nós podemos ver hoje, por exemplo, bom dia, abraço, podemos ver hoje, por exemplo, um casal masculino, que é homoafetivo, adotando uma criança. Ali nós temos um papel de educação, envolvendo sentimentos de afetividade que se combinam na maternidade, na paternidade, e olha só então como isso vai gerar para nós um conflito de ideias e opiniões a respeito desse tipo de vivência, desse tipo de experiência. Porque se a maternidade é exclusiva em termos de geração da biológica, o indivíduo que é homoafetivo masculino pode viver o sentimento de paternidade, ou como eles se veem, na adoção, por exemplo. Como analisar isso tudo? E nós não temos condições, porque nós vamos analisar, para quem é, por exemplo, vive a experiência da heterossexualidade, você vai analisar de uma forma heterossexual a visão daquela pessoa. E você pode ser mais ou menos radical, aberto ou fechado a esse tipo de comportamento. Porque seria da mesma forma o homem escrever um artigo sobre a vida da mulher. Quem é o homem para falar sobre a vida da mulher se ele não conhece essa experiência? É como se ele falar um indivíduo que é da etnia branca para falar sobre a vida de alguém que vive da etnia negra, ou da etnia indígena, seja como for. Ele pode até falar sobre aquilo que ele concorda, sobre aquilo que ele acha, das belezas e tudo mais, mas ele não vive na pele aquilo. Portanto, a visão dele é extremamente limitada. Ele está dando uma opinião. Mas essa opinião é muito diferente daquele que faz parte daquela experiência. Eis aí, então, todas as dificuldades que a gente tem para analisar esse tema. Mas vamos lá. Isso porque nós só estamos na introdução do livro, né? Mas vamos em frente. A intrepidez masculina e a docilidade feminina são capítulos que dão ao espírito equilíbrio e harmonia. Olha só, o homem que é intrépido, né? O homem que é corajoso e a mulher que é doce. Numa sociedade como a nossa hoje, em que as mulheres estão ali lutando para conquistar o seu espaço, fazer essa separação entre o homem corajoso e valente e a mulher que é doce e feminina, olha só também ali a visão de uma geração em que hoje essa visão já não é mais aceita com tanta simplicidade. Vamos lá. Dessa forma, em uma reencarnação pode o espírito tomar um corpo masculino e noutra um feminino, ou realizar um vasto programa de renascimento em um sexo para depois começar os processos experimentais em outro, sem qualquer prejuízo emocional para a sua estrutura íntima. Olha que interessante que ele diz, a forma como a programação reencarnatória, pois é, Jerusa, esse agridoce aí eu acho que é o mais adequado, né? Então olha que interessante, ele coloca que o indivíduo pode fazer essas alternâncias nas experiências no corpo masculino ou feminino, ou ele pode fazer um programa de várias reencarnações dentro de um corpo, dentro da masculinidade, e depois um outro conjunto de experiências numa experiência na feminilidade. Então nós temos também, até na reencarnação tem essas experiências diferentes. Fadado ao progresso que é ilimitado,
o espírito deve vivenciar cada reencarnação, enobrecendo as funções de que se constitui o seu corpo, de modo a desenvolver os valores que lhe dormem em latência. Graças à conduta moral em cada polaridade, olha só, mais fácil se lhe torna, quando edificante, escolher o próximo cometimento. Então aqui para ele também o que ele está dizendo. A conduta moral que o indivíduo tem, dentro da experiência reencarnatória que ele está vivenciando, se ele adota essa conduta moral, ele reencarna para uma próxima, ele passa para uma próxima reencarnação sem débitos relacionados às quedas morais relacionadas à sexualidade. Porque aquele indivíduo que traz esses débitos, ele passa para uma próxima reencarnação, em que essa reencarnação trará elementos educativos e muitas vezes bastante dolorosos para que ele possa se reequilibrar por aquilo que ele viveu anteriormente de uma forma desequilibrada. Então, graças à conduta moral que o indivíduo vive dentro daquela experiência dele, vai proporcionar para ele uma experiência também ali com liberdade, com equilíbrio e com também ali com, não vou dizer facilidades, né? Mas com muito mais tranquilidade para que ele possa continuar a sua jornada evolutiva. No entanto, olha só então aqui a contrapartida. Quando se permite corromper ou desviar-se do rumo das suas funções, gera perturbações emocionais e psíquicas que lhe impõem duros processos de recuperação de que não se pode furtar com facilidade. Então tá ali, né? Se ele tem uma vida equilibrada, a sua jornada vai ser tranquila. Águas calmas, digamos assim. Agora, se por acaso ele vive experiências de desequilíbrio, ele gera para si mesmo e também comprometimento para outras pessoas, comportamentos esses que ele é responsável, já que é ele que incentiva. Nós vimos isso no livro Tormentos da Obsessão, aqueles indivíduos que estavam internados no Hospital Esperança, em que nós tivemos, por exemplo, um deles que era médium, que era um estudioso da doutrina espírita, e acabou influenciando negativamente, digamos até corrompendo uma jovem que foi tutelada dentro dos trabalhos espíritas. E aí então ele volta para o mundo espiritual, nessa condição de reequilíbrio, como paciente do hospital, e a jovem também. Só que ela, no caso, ela foi vítima daquela influência, e ele foi aquele que provocou. Ele foi o algoz que gerou aquele sofrimento para aquela jovem. Não discutimos aqui o porquê deles se juntarem, se havia algo relacionado na história dos dois, não sabemos. E isso também não foi mencionado. Mas ali a gente percebe que ele se compromete e aumenta muito mais, ele agrava esse comprometimento pelo fato de envolver outras pessoas. Agora, a correta aplicação das forças genésicas, lembrando que forças genésicas são forças relacionadas à sexualidade, propicia ao espírito a alegria de viver e entusiasmo no desempenho das tarefas que lhe dizem respeito, constituindo-se emulação para o progresso e a felicidade. Então, essa emulação significa que ele começa já a viver antecipadamente as conquistas desse equilíbrio e o bom uso dessas forças genésicas, porque nós aprendemos com André Luiz, lá no livro Vida e Sexo, que ele fala para nós, né? Era Vida e Sexo? Não. Era... esqueci o nome do título do livro. Mas ele falava sobre isso, falando para nós sobre a força genésica como uma poderosa força criativa. Porém, uma força criativa que nós ainda não conseguimos compreender. Porque o que nós vivemos são ainda os impulsos do instintos relacionados à sexualidade. E não essa força criativa, embora ela esteja presente, né, nas nossas ações do cotidiano, embora nós nem compreendamos isso ainda. Mas para nós, quando se fala em energia sexual, a primeira coisa que vem é prazer e reprodução. Apenas isso. Nós não conseguimos ainda elevar o nosso entendimento para perceber a sublimidade dessa força no sentido de impulsionar o espírito para essa força criativa
visando ali o seu progresso. Vamos em frente. Nada obstante, o sexo é um dos capítulos mais complexos de algumas ciências psíquicas, tais como a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, em razão das disfunções e dos desconcertos que ocorrem em muitas vidas como resultado das experiências atormentadas, próximas ou remotas, que lhes geraram desequilíbrio e inarmonias, hoje refletidos em seu comportamento. Valiosos capítulos da medicina são dedicados a psicopatologias sexuais, que se apresentam como aberrações morfológicas e psicológicas, levando o indivíduo a estados graves de conduta e de vida. Olha aqui mais uma vez, ó. Psicopatologias sexuais. O que exatamente ele diz com isso? Falando sobre a geração da qual o Filomeno participa, muitas vezes aqui ele pode colocar que o indivíduo, por exemplo, que vive a homossexualidade, poderia ser tratado naquela época, isso como um desvio, né, como uma psicopatologia sexual. E até mesmo a gente lembra que hoje, inclusive, é visto dessa forma, que a homossexualidade, ele é utilizado esse termo, sexo e destino. Isso, obrigado, Dudu. Eu estava com Sexo e Vida, Sexo e Destino, que é o último livro, se eu não me engano, de André Luiz, né? Isso, obrigado. Então, a gente vai ver que a homossexualidade fala especificamente sobre a relação de duas pessoas, relação física de duas pessoas do mesmo sexo. Mas não se fala em homoafetividade, em que duas pessoas podem nutrir sentimentos verdadeiros e puros uma com relação à outra. E aqui é tratado como, muitas vezes, como aberrações morfológicas ou psicológicas, levando o indivíduo a estados graves de conduta e de vida. Aqui então a gente vai considerar realmente os distúrbios psíquicos do campo da sexualidade. Eminentes estudiosos da sexologia vêm procurando desmistificar as funções sexuais que a ignorância medieval vestiu de fantasias e de pecados, gerando perturbações emocionais muito graves nas criaturas humanas. Como decorrência da nobre proposta, a liberação sexual, exagerando as suas licenças morais, vem trazendo transtornos graves e desarmonias profundas em muitos indivíduos que vivem conflitivamente em razão das dificuldades para se adaptarem às exigências comportamentais do momento. Então, interessante é que ele coloca agora, exigências comportamentais do momento. E aqui ele já começa então a trazer para nós uma visão em que se respeita a cultura de cada época. As exigências comportamentais, se no passado isso era absolutamente rejeitado, hoje nós temos já uma diferença. Tivemos ali, por exemplo, na semana passada, né, a conhecida parada gay que acontece naquele período de Corpus Christi, aqui em São Paulo, por exemplo, como uma das maiores do mundo, em que as pessoas estão ali vivendo as suas exigências comportamentais do momento, buscando ali as suas conquistas comportamentais do momento. Porém, o que é importante também que é considerado, como nós vimos aqui anteriormente, como decorrência da nobre proposta, a liberação sexual, exagerando as suas licenças morais, vem trazendo transtornos graves e desarmonias profundas em muitos indivíduos. Então a ideia de dizer, bom, agora vale tudo. O que vale para nós é viver os prazeres da vida, porque agora a nossa sociedade contemporânea, essa sociedade desse momento, permite que nós tenhamos essas extravagâncias, sem levar em consideração os efeitos nocivos que isso vai gerar. Porque tudo aquilo que é exagerado faz mal. Comer faz mal, ingerir medicamento faz mal, o comportamento exagerado faz mal, e tudo isso vai trazer para nós consequências, que muitas vezes levam o indivíduo a muito tempo em busca do reequilíbrio, para encontrar o reequilíbrio. E ele segue. É natural que, no momento de transição de valores, competem o absurdo e o fantasioso, tentando adquirir cidadania moral, ao tempo em que empurram os cidadãos
na direção do fosso da promiscuidade e do desespero, da fuga pelo tabaco, pelo álcool, pelas drogas aditivas, pela alucinação, pelo suicídio. E aqui é interessante quando ele fala que o absurdo e o fantasioso tentando adquirir cidadania moral. E aqui nós podemos ver isso de uma forma bem interessante nos programas de televisão. Quando vemos, por exemplo, filmes e novelas que dentro dessa tentativa de alcançar essa licença moral mostram comportamento de personagens como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. E que, na verdade, trazem ali o choque inicialmente e depois começam ali a aceitação. E nessa aceitação não significa que conquistou moralidade, mas conquistou, na verdade, o costume das pessoas de verem isso com naturalidade. Lembra, por exemplo, quando a gente faz um histórico sobre, aqui para o Brasil em especial, bom dia, professor. Aqui no Brasil em especial, nós temos ali as novelas que são muito presentes. Me recordo muitas vezes ali nas entrevistas com os atores daquela primeira geração de novelas para falar sobre o escândalo do primeiro beijo. E aí depois veio ali o escândalo de uma cena sensual, depois uma cena erótica, depois vieram a nudez, começou depois o primeiro beijo homossexual. Olha só como foi evoluindo tudo isso, e a sociedade foi então ali se adaptando a cada época. Mas a pergunta é, o que isso exatamente traz para nós em termos de conquistas morais ou em termos de desvios morais? De que forma que isso traz para nós algum acréscimo nas conquistas dos valores do espírito? Nos filmes, por exemplo, que nós vemos hoje, muitas vezes ali comportamentos quase que explícitos, nos filmes que colocam ali, por exemplo, restrição etária de 14 anos. E aí você vai ver que restrição etária que é essa? Uma cena de nudez, que uma criança de 14 anos pode ver naturalmente no cinema ou em casa, dentro ali das transmissões de streaming, ou mesmo no canal aberto. Quando tem ali uma cena mais picante ainda, a restrição sobe para 16. E a pergunta é, uma criança de 14, um adolescente de 16, tem maturidade para processar isso? De ver que isso não é simplesmente uma cena que ele assiste e que ele não pode reproduzir isso na sua vida afetiva que começa, sem que isso traga para ele algum tipo de consequência? E isso acaba se tornando tão natural, mas não significa necessariamente que seja moral. É daí que nós vemos o perigo de uma criança de 11 anos engravidando, de 12 anos engravidando, simplesmente porque viu na televisão. Adultos, dentro de um roteiro programado, transmitindo essa visão que ele repete no seu cotidiano. O Brás colocou lá em cima, imagino que o crescimento desse movimento no Brasil seja devido às leis fortes, né, e arcaicas de outros países, onde eles pagam até com a vida, né, do mundo ocidental de um modo geral, né, Brás? Tem até uma palestra interessante feita pelo Dr. Alberto, que ele fala para nós exatamente sobre isso, que aquele comportamento restritivo medieval fez com que houvesse uma grande repressão sexual em muitos indivíduos que agora, nessa nova geração, encontrando essas facilidades, nós vemos ali aquela explosão daquele sentimento represado que ele foi. Na verdade, ele foi reprimido, ele não foi educado. E é isso que Emmanuel, inclusive, traz para nós na introdução do livro Sexo e Obsessão, Vida e Sexo, quando ele fala para nós não proibição, mas educação. É nesse sentido que ele traz. A Angelina colocou, né, Emmanuel falou sobre o livro, né? Abençoa, pois o presente relato, estudante de verdade, é esperança ao confiá-lo aos nossos irmãos do mundo. Passamos lembrar-lhes que a existência física, seja na infância, ou na mocidade, ou na madureza, ou na velhice, e sempre com inefável, e sempre dom inefável, que nos cabe honorificar, e que, detendo um corpo carnal,
rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos respeitar diante da tua sabedoria imensurável, né? Obrigado a Deus. Então Emmanuel coloca para nós. Obrigado, Angelina. Dudu coloca também, né? Desvio pode ser no valor moral, mas no valor humano fica a cargo daquele que cria obscuridade na sua vida sexual. Então a gente tem ali exatamente esse conflito entre o valor que o indivíduo tem e o resultado disso na aplicação da sua vida cotidiana. Então por isso que a gente tem ali, né, o desvio moral, mas o indivíduo tem ali a liberdade de escolha pelo seu livre-arbítrio, mas também a responsabilidade pelas consequências de sua ação. André colocou, né, cada filme que apareceu e aparece que não consigo ver até hoje. Parece que estarei no mesmo quarto invadindo a privacidade do casal em um ato que deve ser íntimo, né? Pois é, mas é aquilo que chama atenção hoje. Hoje nós encontramos isso, né, com muita naturalidade em filmes e séries, né? E hoje a gente tem, por exemplo, né, Andréia, as crianças com os seus celulares e com toda a privacidade que ele tem do seu mundo pessoal, do seu mundo particular, acessando, por exemplo, filmes sem qualquer restrição. Porque simplesmente coloca, olha, os pais devem ficar atentos, mas os pais conseguem acompanhar aquilo que os filhos estão fazendo? Então sempre foi assim, né? Então estão influenciando de uma forma bastante expressiva, né, Hermes? Então, assim, filmes, séries, novelas, tudo isso, né? Os pais nem imaginam, pois é. Acho que a criança não sabe de nada, né? E criança com 11, 12 anos de idade tem acesso a essas plataformas, trazendo exatamente esse tipo de conteúdo. Vamos lá. Além da própria internet também, que abre as portas para quem quiser, né? Marion colocou, né? Tem conhecidos que ficam bravos comigo, né? Quando digo que crianças não têm que ter celular nas mãos, né? Porque, a princípio, o celular ele é um veículo de comunicação, mas ele abre as portas para o mundo também, que você dá ali uma carta branca, dá um cheque em branco para aquela criança, né, dá aquela carteira de motorista, sem que ela tenha a capacidade de dirigir, né? Então a internet é assim, você dá liberdade sem que ela tenha maturidade para onde ir, por que ir, e a gente encontra então, não apenas relacionados com sexualidade, mas com drogas, com violência, com suicídio, tudo isso, esses jogos que há pouco tempo acabaram surgindo, influenciando esses joguinhos, né? Não jogo digital, mas jogos de comportamento, Baleia Azul, por exemplo, que foi muito falado há alguns anos, que levava crianças à automutilação ou suicídio. Tudo isso sem que os pais tivessem consciência do que acontecia. Mas vamos lá. Então, mais uma vez aqui, né, é natural que no momento de transição de valores competem o absurdo e o fantasioso, tentando adquirir cidadania moral, ao tempo em que empurram os cidadãos na direção do fosso da promiscuidade e do desespero, da fuga pelo tabaco, pelo álcool, pelas drogas aditivas, pela alucinação, pelo suicídio. Torna-se indispensável, quão imediata, uma nova ética moral, a fim de que os valores nobres granjeados pela sociedade no curso dos milênios não se percam no chafurdar das paixões e no desprestígio das instituições como o matrimônio, a família, a castidade, a saúde comportamental, o grupo social. Então aqui também, né, matrimônio, família, são instituições que também sofrem a influência desse tipo de comportamento. O matrimônio e a monogamia são conquistas valiosas logradas pelo ser humano após torpes experiências de convivência doentia através dos tempos. Tentar reduzi-los a lembranças do passado é uma aventura macabra cujas consequências são imprevisíveis para a própria sociedade. Vive-se na Terra a hora do sexo. O sexo vive na cabeça das pessoas, parecendo haver saído da organização genética na qual se cedia. Naturalmente, o pensamento é força atuante e desencadeante da função sexual. Reduzir o indivíduo apenas a imposições reais ou estimuladas do sexo em desalinho, conforme vem acontecendo, é transformá-lo
em escravo de uma função pervertida pela mente e atormentada pelas fantasias mórbidas. Os seres humanos são os seus valores éticos, suas aspirações, seus sonhos, suas lutas, suas grandezas e também aprendizagens dolorosas. Graças a todos esses fenômenos do cotidiano, ele cresce e se aprimora, saindo dos limites em que se encarcera para os incomparáveis voos da amplidão. Sitiá-lo no gozo sexual é asfixiá-lo nos vapores da libido perturbada. Constitui agressão injustificável às suas conquistas emocionais, psíquicas e intelectuais que lhe dão sabedoria para discernir e para realizar. Progredindo sempre, o espírito jamais retrograda no seu progresso, seu processo reencarnatório. Não obstante, em razão de conduta irregular, pode estacionar, aguardando reparação dos erros graves cometidos, quando já não mais se deveria permiti-los. Nesse desenvolvimento intelecto-moral, vincula-se àqueles a quem ama ou de quem se distanciou pelo crime e pela iniquidade, experimentando o apoio dos afetos e a perseguição dos inimigos que não o perdoam pelas ofensas de que foram vítimas. É nesse campo de lutas que surgem as lamentáveis e dolorosas obsessões de graves consequências. Então aqui, como a gente já viu, né, no livro, até o livro passado, quando Filomeno recebia muitas orientações do Dr. Inácio, do Dr. Alberto, do próprio Eurípides também, quando nós tínhamos ali aquela orientação que primeiro o indivíduo se perturba por si só. Ele mesmo se desequilibra. Depois ele acaba sofrendo o efeito de mentes que de alguma forma se vincularam a ele. Então o que nós vimos até agora foi exatamente a perturbação do comportamento do indivíduo. E agora a gente começa a ver a relação ou as relações que ele estabelece pelo fato de ter caído nesse fosso de fantasias e perturbações. Então é nesse campo de lutas que surgem as lamentáveis e dolorosas obsessões de graves consequências. O sexo mal conduzido, em razão do envolvimento emocional e das dilacerações espirituais que produz, em outrem, como naquele que o utiliza mal, abre campo para terríveis conúbios obsessivos, ao mesmo tempo que, praticando de forma vil, atrai espíritos igualmente atormentados e doentes que se vinculam ao indivíduo, levando-o a processos de parasitose terrível e de difícil libertação. Desvios sexuais, aberrações nas práticas do sexo, condutas extravagantes e desarticuladoras das funções estabelecidas pelas leis da vida, geram perturbações de largo curso, que não se recompõem com facilidade, senão ao largo de dolorosas reencarnações, expungitivas e purificadoras. Então, embora a nossa sociedade tenha adotado um comportamento de uma maior liberdade, que muitas vezes ali se confunde com uma certa libertinagem, o fato de nós adotarmos esse tipo de comportamento, isso não significa que nós estaremos fora do alcance das leis de causa e efeito. Então nós mudamos o comportamento, criamos as nossas dores e voltamos aqui com compromissos dolorosos. Tormentos da libido e da função sexual têm suas matrizes nos comportamentos anteriores que o espírito se permitiu, quando em outras reencarnações abusou da faculdade procriativa, aplicando-a para o prazer exorbitante, ou explorou pessoas que se lhe tornaram vítimas, estimulou abortamentos e se permitiu experiências perversas e anormais, ou derrapou nos excessos com exploração de outras vidas. Então olha só que interessante, tormentos da libido e da função sexual. As pessoas que vivem esses tormentos na atualidade, como foi colocado aqui agora, têm, na verdade, nas raízes desse tipo de experiência dolorosa de prova e expiação, lá no passado, as causas do seu comportamento.
Todas essas condutas arbitrárias fixaram-se nos tecidos sutis do perispírito, impondo necessidades falsas que agora os pacientes procuram atender, ampliando o complexo campo de problemas íntimos. Então, causa e efeito. Aqueles que hoje vivem esse comportamento encontram suas raízes no passado. Aqueles que hoje têm comportamentos desequilibrados certamente já estão semeando experiências dolorosas para serem colhidas ali no futuro. Dudu colocou para nós aqui, né? Ao se formar uma multidão de gêneros numa multidão de rua, o pensamento daquele que ali está será sempre aquela voz que, aflita, ainda se propõe a mostrar que aquele que está presente quer tirar a sua dor e precisa retirar a sua voz interna, aquele preconceito que ainda carrega durante a sua vida. Esse preconceito que alguns grupos ainda não foram preparados para entender, que a mudança no seu orbe mostra sua presença na sexualidade de uma pessoa que, sem culpa, se culpa e o faz doer ainda no seu íntimo. Né? Então, obrigado pela participação. Aqui mostra isso, né, que as vozes que nós temos hoje, né, aquelas vozes que nós podemos chamar de vozes sinceras, que pedem o reconhecimento, que pedem a liberdade, na verdade tem alguém ali vivendo a sua experiência e ao mesmo tempo sofrendo pelos conflitos que a sociedade traz, pelas rejeições, pelos preconceitos. E aí, como foi colocado aqui de uma forma bem bacana, né, a sua presença na sexualidade de uma pessoa que sem culpa se culpa. Quer dizer, em vez dela viver com naturalidade a sua vida, ela acaba tendo que enfrentar todos os apontamentos e julgamentos que são resultados da sociedade. Em algumas sociedades, temos ali alguns comentários e apontamentos. Em outras sociedades, tem a pena de morte, por exemplo. Para a gente poder ver ainda, né, como para nós, primeiro, né, é difícil nós reconhecermos o indivíduo de uma forma fraternal. Ele só é aceito se os valores dele se adaptam aos nossos valores, mesmo que os nossos valores ainda não estejam devidamente desenvolvidos. E, na verdade, nós estamos longe disso. Esse começo de jornada que nós temos agora é o despertar de consciência para perceber quais são os valores que precisam ser desenvolvidos, e não os valores que já se desenvolveram. Então eu, com a limitação do meu entendimento, procuro julgar a vida do outro para que ele se adapte a essas mesmas limitações. E aí nós temos então, né, como foi colocado para nós aqui, né, ao se formar uma multidão de gêneros numa multidão de rua, como a gente vê, por exemplo, na manifestação que teve, né, que eu falei para vocês aqui da parada gay em São Paulo. Nesse grito pela diversidade, nós temos ali diversos tipos, né, de graus, daquele que é sincero, daquele que simplesmente quer liberdade para viver a sua vida, ainda que não perceba o grande risco que ele próprio corre de viver assim. Né? Como isso é grave. O Hermes colocou lá em cima, né? Mas se tem adultos viciados, imaginem crianças. Né? O fogo é necessário, mas descontrolado vira incêndio. Esse pensamento serve para tudo na vida, né? Até o amor pode atrapalhar, sem dúvida. O Braço colocou, né, de queda em queda até chegar na luz, né, Braço? A queda em queda e depois vem a reconstrução. E essa reconstrução é sempre um problema. Da mesma forma que a bebida, há espíritos que mesmo estando em outro plano, ainda gostam de um aperitivo, não é assim? André colocou, não é isso que é mais doloroso, porque a pessoa sente que não está fazendo nada errado, mas é julgada e condenada pela sociedade na sua grande maioria, né? Infelizmente. O espírito completista já fica isento da influência do sexo. Seja homem, seja mulher, né? Sim. Porque, na verdade, ele continua vivendo de uma forma natural. Por exemplo, tendo ali os seus relacionamentos, constituindo a sua família, não tem problema nenhum. Nós vimos, inclusive, né, no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz se preparando para uma nova reencarnação, para receber aquele que foi o seu esposo e receber aquelas jovens que foram ali corrompidas por ele, e ela vindo como mãe, estabelecendo uma relação normal com o marido para receber seus filhos. Então, quer dizer, o fato dela não sofrer a influência significa que ela tem o controle, né, das suas funções, dos seus desejos, dos seus impulsos, e ela vive isso de um modo equilibrado.
né? Até porque, mais uma vez, o sexo ele não deve ser combatido, ele deve ser educado. Ele é ainda, como lembra Emmanuel, uma forma de nós expressarmos o afeto por outra pessoa. Embora o afeto não seja, a relação com outra pessoa não deve ser apenas baseado nisso, embora muitas vezes é nisso que se acredita. Duas pessoas se juntam, vivem ali o fogo das paixões, quando esse fogo se apaga, a relação termina. Ou seja, não teve nada. Vai com Deus, André, estamos acabando já. O sexo deseducado vira vício, né? Isso aí. E avançando um pouco mais então, só para ver aqui quanto que falta. Acabando já, pessoal. Deixa eu agilizar aqui para a gente poder concluir. Então eu falava sobre os tormentos da libido e da função sexual. O respeito e a consideração pelas funções sexuais constitui a melhor terapia preventiva para a manutenção da saúde moral, assim como o esforço para a recomposição do caráter, quando alguém já se permitiu corromper, ao lado da terapêutica especializada, fazem-se imprescindíveis para a conquista da harmonia. Ninguém se engane quanto aos compromissos do sexo perante a vida e cuide de não enganar a outrem. Cada um responde sempre pelo que inspira e pelo que faz. O sexo não foi elaborado para o prazer vulgar, senão para as emoções superiores na construção das vidas, ou para as sensações compensativas, quando amparado pelas dúlcidas vibrações do amor, mantendo a afetividade e a alegria de viver. Neste livro, tentamos fazer um estudo cuidadoso sobre sexo e obsessão, baseado em fatos reais que vimos acompanhando há vários anos. Procuramos suavizar o relato, evitando chocar alguns leitores menos avisados ou desconhecedores da doutrina espírita, porém evitamos disfarçar a realidade dos acontecimentos, tirando-lhe a legitimidade de forma que a nossa mensagem possa alcançar as mentes e os corações, desonovelando-os de diversos conflitos e despertando-os para algumas ocorrências de parasitose obsessiva em que talvez se encontrem envolvidos. O Padre Mauro ainda se encontra na Terra, havendo recebido os espíritos que se reencarnaram pelos resgates imperiosos e inadiáveis conforme comprometeram-se em nossa esfera de ação espiritual. O seu lar de crianças deficientes hoje hospeda inúmeras antigas vítimas suas que lhe recebem carinho e afeto, recuperando-se das alucinações que se permitiram, ele mesmo estando em processo de refazimento espiritual, avançando, porém, para os anos da velhice com paz no coração e com a consciência tranquilizada em razão do bem que vem executando. Então, o Padre Mauro aqui é a nossa primeira personagem, que é responsável por um lar de crianças essas que foram comparsas ou vítimas no passado. A cidade perversa vem lentamente sendo esvaziada pelo amor de Deus, já que os seus habitantes, em número bastante expressivo, encontram-se reencarnados desde há algumas dezenas de anos, dando curso às aberrações e hediondezas que se permitiam quando lá estavam. Então, cidade perversa, mais um ambiente que a gente vai estudar. A denominada mudança de comportamento dos anos 70 vem com a liberação sexual. Tem muito a ver com a inspiração e chegada desses espíritos que estão retornando à Terra, a fim de desfrutarem da oportunidade de renovação antes da grande depuração que experimentará o planeta, transferindo-se de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A chance de que desfrutam é-lhes valiosa, porquanto, não sendo aproveitada conforme deverá, caçar-lhe-ás a outros ensejos que somente serão recuperados em outras penosas situações em orbes inferiores. Este é, pois, o grande momento para todos nós que aspiramos a uma vida melhor e mais ditosa. Reflexionar e agir de maneira correta em relação às funções sexuais é dever de todo ser que pensa e que compreende a finalidade da existência humana. Nessa hora de conturbação moral e de violência, de agressividade e de aberrações sexuais,
de descontrole geral e de sofrimentos de todo porte, cumpre-nos a todos somar esforços em favor dos princípios da dignidade humana e da honradez, do equilíbrio do comportamento e da educação das gerações novas, único meio de oferecer ao futuro uma sociedade menos conturbada e deslindada dos terríveis cipoais da obsessão. À educação moral cabe a tarefa de construir um novo homem e uma nova mulher que formarão uma nova e saudável sociedade para o porvir. Como doutrina de educação, o Espiritismo oferece os melhores recursos e métodos para esse cometimento, colocando à disposição de todo e qualquer investigador o seu patrimônio de informações e o seu excelente laboratório mediúnico, para que ali encontrem o conforto e a coragem necessários para o enfrentamento que se apresenta em todos os instantes, no qual, por enquanto, tem predominado o vulgar e o perverso, embora os nobilíssimos exemplos de dignificação e nobreza de incontáveis cidadãos dedicados ao bem e ao dever. Reconheço que alguns companheiros de lida espírita e outros vinculados a diferentes crenças religiosas e diversas filosofias de comportamento dirão que o nosso é um livro de fantasias e destituído de qualquer sentido literário ou cultural. Não entraremos no mérito da opinião, que todos têm o direito de sentir e mesmo de expressar. Cada qual fala daquilo de que está cheio o seu coração e iluminando o seu sentimento. Havendo fruído a oportunidade das experiências que aqui relatamos em síntese, sentimos-nos felicitados pelo imenso prazer de haver concluído esse trabalho e poder ofertá-lo aos que são simples e puros de coração, que anelam e trabalham por um mundo melhor e por uma sociedade muito feliz, vivendo desde hoje os dias venturosos do futuro, porque entregues aos ideais de planificação sob a égide de Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade. Então, Salvador, 24 de junho de 2002, Filomeno de Miranda. Aqui é estranho, né? Porque o registro do livro é de 87 e aqui a introdução é de 2002. Então é isso. Primeiro capítulo, compromissos iluminativos, que nós veremos no nosso próximo encontro. Então iniciaremos aqui essa jornada esperando, né, que seja aqui bastante proveitosa para todos nós. A Angelina colocou aqui, né, TV Universitária de Pernambuco tem um programa, Zona Multicor, abordando a vida de várias pessoas, né, do LGBTQIA+. Eles abordam assuntos variados e a luta pelo respeito e seus direitos, né? Então, bacana, fica aí a referência. As pessoas muito espiritualizadas é muito como ser assexuada, né? Então, é mais ou menos, né, Brás? Porque muitas vezes ali o assexuado é aquele que não se relaciona, que muitas vezes até isso acaba comprometendo as suas relações afetivas. Então, assim, aquele bem espiritualizado é aquele que bem usa, né, essa energia para a construção, né, e o cumprimento dos seus propósitos, né? Então, até nisso a gente tem essa dúvida,